novo. Tá joia. Para o povo de Jejuva, o 10 minutos de dia. Já começa aí, Jesus. Sabe colocar esse microfone na mulher? Sabe colocar lá? Eu vivendo só pela graça de Deus. Deus não está me abençoando. Deixa eu ver se está. Vamos lá. Tá. Onde é que liga aqui o gelo? Aqui, ó. Aqui. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Está muito alto, né, Angelo? Baixar um pouquinho em nome do Senhor Jesus, para a gente dar andamento em mais um culto. Cadê as postilas? Onde eu coloquei as postilas? Estavam aqui. Amém. Aqui. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Deixar aqui com vocês o casal que estuda a Bíblia. É isso mesmo. O batismo nas águas. É isso mesmo. Novo Testamento é o estudo. O estudo já está sendo rápido, graças a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, salve a igreja da paz do Senhor Jesus. Vamos fazer mais um período de oração. Lembrei que vocês estavam do véu, a Gila está na vela, ela tem que ir, né? Em nome de Jesus, uma vez eu fui cobrado porque eu voltei.
Vamos orar a Deus, agradecer. Quero agradecer os irmãos lá de Moçambique que estão para nos ensinam. Agradecer a Deus também a oportunidade dos nossos líderes da igreja, todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, todos aqueles que nos acompanham, presencial, à distância, e que Deus venha continuar dando graça para a gente ensinar, aprender a palavra de Deus e se tornar um obreiro aprovado que maneje bem a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Senhor, visitam de perto, de longe, os hospitais, delegacia, presídio, processo. Visita também as necessidades, Senhor. Nos dê condições, estratégia. Obrigado, Espírito Santo, pela gente, meu Pai, está pagando, Senhor, as nossas dívidas, suprindo as necessidades, fazendo o papel, meu Pai, de pai, irmão, meu Pai, o provedor, Senhor, do lar. Porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem sustentado. Obrigado pelas curas, meu Pai, que esta semana o Senhor realizou. Obrigado, meu Pai, pelas profecias cumpridas que saiu, meu Pai, dos nossos lábios. Porque o Senhor, meu Pai, é um Deus, meu Pai, que cuida, guarda, zela, que ainda, meu Pai, planeja o futuro. O Senhor faz um Cristo solitário, vive família, que é estéril na luz. E o Senhor faz, meu Pai, daquele que não tem valor, passa a ter valor. Porque o Senhor, meu Pai, é o bom do ouro da prata. É o Deus, meu Pai, que supre em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Nosso irmão Murilo também chegou aí para o ensino. Graças a Deus. Vou deixar uma apostila aqui já adiantada também para ele, em nome do Senhor Jesus. O Murilo também gosta de estudar a palavra de Deus também. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Como vocês sabem, os nossos estudos, eles são bem objetivos, bem rápido, né? E graças a Deus a gente vem aprendendo, o pastorzão aí também, pastorzão, eu vou atender para Deus, tudo bom? Filho, irmão, tá bom que acompanha aí, tá bom em nome de Jesus. Pastorzão, você vai precisar de uma revista, pastorzão? Rapaz, a casa encheu hoje, hein? Eu vou ter que fazer mais postilha. E quase não vem, Murilo, quase não vem. Tá bom, né? Tá bom, o batismo do Antigo e do Novo Testamento. A gente vamos falar um pouquinho o que é o batismo, tá? Estamos estudando os 3 elementos usados por Deus para a criação perfeita aqui, ó. Antigo e Novo Testamento. Aí, quer passar bem? Aí, pastor, você achou? Vamos lá. Aqui, pastor. Tá bom, vamos lá. Nós vamos estudar essa aqui, tá bom? No Novo Testamento, batismo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Fico feliz de vir em sua casa, entendeu? Amém, irmãos? Fico feliz, só para o Júlio de chegar, né? A casa cheia. Aleluia. Amém, meus irmãos? E hoje a gente vai falar do batismo do Novo Testamento. Amém? Mostramos na aula passada que existia o batismo nas águas, mas com outro nome: banhar. Banhar nas águas. O sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele se banhava na água, para que isso era um sinal de purificação e mostrar que tudo que Deus começou foi através das águas, que a água é a química perfeita e o elo entre o ser humano e Deus. Amém? Se você for ver no livro de Gênesis, o ser humano ele nasce, né, do meio das águas. Você pode ver que Deus começa a criar tudo que existe. E hoje nós vamos entender o porquê o batismo no Novo Testamento. A palavra batismo. A palavra do Antigo Testamento, banhar, significava aspergir, né? Como vocês sabem, até hoje a Igreja Católica ainda tem o costume de aspergir. Então, banhar significava aspergir. Mas Jesus, ele veio consertar uma tradição humana. Porque você vai ver que o sacerdote ele tinha que se lavar, se banhar todinho. Então, o povo trouxe essa cultura e agora começou a usar aspiação. Aí Jesus falou: não, a aspiação é só do sangue. A água tem que ser imersão, né? Tem que ser submerso. Ninguém que só joga água por jogar está limpo. Aí você vai ver quando você pula numa água, você sai todo lavado. Você vai ver quando você deita, você volta, você fica muito tempo no chuveiro. E aqui, né, nesse estudo de hoje, no Novo Testamento, João capítulo 5, ora, em Jerusalém, próximo das portas das ovelhas, havia um grande chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 alpendres.
Amém? Nesse que jazia grandes multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimentar das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo e ao tanque e agitava as águas. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aqui tem uma história narrativa do poder da água, tá bom? No controle de Deus. A Bíblia diz, irmão, que o anjo descia e tocava a água, mas o milagre não estava no que o anjo fazia. O milagre estava na química da água do ser humano. Quando o ser humano tocava na água, a água tocava no ser humano e ele era curado. Então você vai ver que Deus ele continua, né, usando a água como criação. E como foi dito semana passada aqui, né, hoje Deus ele continua essa mesma criação dele. Você pode ver que quando Deus chega no livro de Gênesis, né, você vai ver que existia água, a treva e o Espírito Santo. E hoje você pode ver que hoje no ventre de uma mulher Deus passou essa responsabilidade. O ser humano é gerado dentro de um ventre, né, através da água, do Espírito e do cuidado, né, da criação. Você pode ver que a mulher fica de 6 a 9 meses com a criança dentro de uma bolsa de água. E quando a criança vai nascer, a primeira coisa que faz fora a bolsa d'água, água e sangue. E você vai ver que a água e o sangue têm poder. Se você olhar no Calvário, como um soldado fura a lança, sai água e sangue. Aí você vai ver que está sendo a criação da igreja. Mas você vai ver que o elo lá atrás, no livro de Gênesis, quando Adão peca, também Adão é tirado das águas, Adão é feito no pó da terra, mas você vai ver que quando ele peca também tem sangue. Tem que matar um animal para cumprir suas vestes. Então vocês vão ver, irmãos, que a água é a maior química de Deus no ser humano. Um corpo é composto por 70% de água e 30% de matéria. Então você vê o poder que tem a água. Olha esse calor. Se você não beber água, você não está hidratado, você começa a passar mal. Mas se você começa a beber água, você começa a ter oxigênio. Mesma coisa na água de coco, uma água natural, o próprio Deus tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, quando a gente fala de batismo nas águas e batismo no Espírito. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma certa vez existia uma samaritana que houve uma conversa sobre água. Tá bom? Nós explicamos isso na próxima aula. E Jesus fala assim: se você soubesse quem te pede água, você daria. Ó, você daria. Mas ele falou: aquele que beber dessa água aqui, fluirão rios de água para a vida eterna. Então Jesus, irmão, ele ainda é o nosso prazer. Jesus ainda é o nosso oxigênio. Jesus ainda é a nossa força, socorro bem presente na angústia. E muitas vezes, irmão, a gente deixa o problema nos sufocar, a dificuldade, a tristeza, o desespero bate, a gente não consegue alcançar a promessa de Deus. Não consigo, porque nós não acreditamos que Deus ele tem poder para fazer história, mudar o cativeiro e colocar a gente no lugar de honra. Olha só, o que me chama a atenção, né, aqui embaixo, resumo: depois sai a água da vida. Qual é o significado do Rio Jordão na Bíblia? Na história do Rio Jordão possui um caráter sagrado, sendo citado muitas vezes na Bíblia. Rio Jordão que Jesus foi batizado e correu a cura de homens simples, porque a água do Rio Jordão era suja. O lugar que tem a maior sujeira é o lugar que mais sai milagre, era o Rio Jordão. Agora pode pensar, agora eu e você, nós era uma pessoa que não prestava, falava imundo, sujo. É por isso que Jesus falou assim: ó, nós devemos tirar os carrapatos das ovelhas, nós devemos olhar, né, acreditar. E uma verdadeira vez, irmão, você tem um encontro com a água verdadeira, você muda. Você pode ver, você pode estar todo sujo, sim, todo banho, você toma um banho como você já sai. Aí você já olha no espelho, você está zoado, mas aí você fala: tô bonito, só porque você tomou um banho. Porque você teve um encontro com a água. Então, quanta gente, irmão, somos lavados com a água viva, a nossa história ela muda, nosso caráter ela muda, nossa posição social muda, o nosso elo com a família muda, o nosso bem-estar muda, tudo vai mudar. E tem mais uma coisa: pode acontecer tudo ao contrário do seu teu querer, mas na vontade de Deus vai acontecer. Porque a Bíblia diz assim: que ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das
ter vida de novo. Ao cheiro das águas ela voltará a ter vida. Porque se você quem já foi aqui na represa e já sentiu o cheiro da brisa, da represa, na balsa nós sentimos muito isso você faz aquele negócio de refrigera a nossa alma, refresca o nosso corpo, a gente fica bem, a gente se sente bem. Amém? Então, irmão, o Rio Jordão ele era sujo entre a banda, os outros, a banda, o outro rio que tinha no tempo dele, ele era mais sujo. Mas quando a pessoa tocava nele, saía poder, saía virtude, saía milagre. Sabe o que Deus está falando? Por mais que eu e você fomos imundo no mundo, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar e nós glorificarmos ao nome do Senhor. Amém? Aquele que ninguém estava nada. João 9,9, lembra do cego? Uns diziam que era ele, outros diziam que parecia com ele, mas ele dizia, sou eu mesmo. João 9,9, cego. As pessoas não acreditavam. Por quê? Ela estava todo dia dentro do templo, tinha leitura, tinha jejum, tinha consagração, tinha dízimo, tinha tudo. Mas ele nunca tinha visto um cego chegar. E quando Jesus chega lá, a água da vida toca nos olhos dele, ele passa a enxergar e ele vai. Quando chegar os amigos dele, não acredita que está enxergando. Ele fala bem assim, eu não sei se aquele homem é pecador, mas uma coisa eu sei, ele tocou nos meus olhos, eu vou ter enxergar, não vai me Então, irmãos, é isso que Deus faz. Deus ele faz o sobrenatural, irmão. Amém? Glórias a Deus. Os 30 milhões de metros cúbicos estão poluídos devido ao derramamento de esgotos no leito do rio. O resultado é um rio fraco, pequeno e sujo, com profundidade máxima de metros e largura de 30 centímetros de altura, da distância mínima de Cristo. Qual é o principal rio, sabe? Olha só. Hoje também, o Jordão, ele parou em 30 metros de altura. Porque pastor, não tem nada a ver com isso que você tem. Ele parou em 30 metros de altura, anos e anos, agora que está secando. Por que 30 anos de altura? Jesus começou sobre o século por volta dos 50 anos. O rio todo dia mostra para o povo que Jesus ele veio por volta dos 30 anos. Por volta dos 30 anos, Jesus começou o seu ministério. Com 33 anos, Jesus foi morto. Então, o ministério de Jesus foi com 3 anos e meio. E o rio todo dia mostrava para Israel, mostra para o povo da Galileia. Se ele ia lá medir, estava 30 metros. Ele nunca baixava 30 metros. 30 metros. Toda vez que eles olhavam, ele falava 30 metros. 30 anos que Jesus começou o ministério. E ele vem se rejeitando todo dia. Então, Deus, irmão, ele é maravilhoso nas coisas que ele faz. Tá? E para Deus não importa a sujeira, não importa o estado, não importa nada. Porque quando ele quer fazer, ele faz. E não tem ninguém que pode impedir. Ninguém pode impedir. Ele tem poder para transformar a pedra, ele tem poder para transformar a água, ele tem poder para mudar a família, ele tem poder para fazer ninguém. Outra coisa. Vamos deixar para negar. O que Deus quiser fazer, só tem que ser quem pode parar. Quem sabe quem é aqui? Jesus. Só Jesus. Só Jesus tem poder para parar Deus. Agora tem uma coisa, eu e você agora podemos mudar a opinião de Deus. Quem sabe como? Quando a gente se pede perdão dos nossos pecados, ainda que exista um juízo, olha, irmão, mas não você me mostra isso. Você vai ver que ele tem a opinião de Deus. Vai lá, avisa que em 3 dias vai ser destruído. Então o veredito vai ser destruído. Aí a Bíblia diz que quando eles receberam a palavra de Deus, Deus falou assim: não se arrependeu. Aí Jonas, o profeta, se irou. Mas peraí! Aí ele falou: não, você não tem pena? Você tem pena na bobeira aí, cara? Você tem 20 pessoas? Não é assim. Sabe, irmão? A única coisa que muda a opinião de Deus é o meu seu arrependimento. Ele pode ter nada a sentença, mas se tiver um arrependimento sincero, ele muda a sentença em favor meu e você. É por isso que eu e você, esse dia eu estava conversando com a mulher, eu falei assim: por 3 vezes tentaram me matar. E as 3 vezes eu saí com vida. Mas eu era maconheiro. Eu era na banda do candomblé que tem. Mas só que já tinha Deus tinha um projeto na minha vida. Eu estava morto. Mas ele falou assim: quando ele receber a água da vida, ele vai passar a ter vida novamente. Porque Deus ele faz isso. Deus, em nome de Jesus, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Amém? Vamos lá. A gente acabando. Está acabando.
Acaba rápido. O Jordão é um importante rio do Oriente Médio. Olha para você ver, não está tendo a maior guerra hoje. Olha, eu nem sabia desse estudo, a gente estuda aqui, tem mais de 7 anos que eu tirei, tá? Hoje, nós temos um estudo. Oriente Médio. O rio Eufrates está secando. Mas o Jordão ele continua lá. Só que meu porém, o Jordão ele continua morto. Por quê? Porque eu jogando sujeira dentro dele. Sabe por quê, irmão? O cristão, por mais que ele queira ser limpo, o mundo sempre vai querer poluir. Sempre vai querer poluir você. Olha só. Esse dia eu estava conversando com o irmão e com a irmã. O irmão falou, pastor, é muito difícil ser cristão. Eu falei, é. Ela falou assim, pastor, eu sou uma pessoa nova, sou solteira. Recebo cada oferta na rua. Eu falei, mas essa senhora Nazaré quer que eu mostre aqui? Mas sabe por que ela recebe tudo isso? Eu falei para ela, porque eles estão tentando sujar a gente. Porque se nós estivéssemos sujos, eles não queriam a gente. Olha um exemplo. Quando você está na vida desgraçada, quem é que vai receber a mão? Porque na hora que ele está vestido, tamanho aquilo, aparece. Sabe o que acontece, irmão? É mais fácil enxergar quem está arrumado, bonito na presença de Deus, do que enxergar quem está fora dele. Sabe por quê, irmão? Quem está cego não enxerga quem está cego. Porque a Bíblia diz que nós somos luz, por mais que ele esteja no mundo, a nossa luz reflete. Ali é o caminho certo. Para eles é certo, mas ali está sendo usado pelo diabo para te tirar da presença de Deus. Sabe por quê, irmão? A luz ela reflete o caminho de uma pessoa da verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Nós, na presença de Deus, nós chamamos a atenção de mulher, chamamos a atenção de homem. Por quê? Porque eles não querem ter o que eles mesmos estão vivendo. Quem está no mundo, irmão, não quer quem está no mundo. É verdade. Quem falou isso aí? Mas não quer. Por quê, irmão? A Bíblia diz assim, irmão, nós temos que ter o melhor dessa terra. Amém? Então, o que me chama a atenção é esse estudo. Olha só. Em um dos principais rios do Oriente Médio também, o principal fonte de água de Israel, ele nasce numa região com aproximadamente 2.700 quilômetros de altura no Monte Hermon. O Rio Jordão, para quem não sabe, ele nasce no Monte Hermon. Quem se recorda aqui não onde é o Monte Hermon? Alguém sabe me dizer quem que é o Monte Hermon aqui? O Monte Hermon é nada mais, nada menos do que o monte aonde Moisés ficou 40 dias e 40 noites falando com Deus. O Monte Hermon. Só que o Hermon ele tem uma diferença. O lado direito do Hermon ele é frio. Então ele gera, mas quando o sol começa a bater, ele começa a derreter. A água que derrete nele, ela se torna o Rio Jordão. É a fonte do Rio Jordão. Então Deus manda neve, congela, descongela e faz a água fluir. É por isso que o sol freático do Rio Jordão ele nunca seca. É uma fonte de água viva. É por isso que Jesus ele sempre falava assim: eu sou o rio da água da vida. Porque eles olhavam para o Monte Hermon, olhavam para o Jordão e tinham isso como motivo da adoração. Mas Jesus falou assim: não. Mas quem é que faz a geneira? Quem faz sou eu, rapaz. É por isso que Jesus então estava mandando uma mensagem para o povo naquele tempo. O povo olhava para o monte derreter na água descer e se alegrava. Mas a gente falava: não, eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou o mensageiro enviado do Pai. Amém? Então vamos lá, aleluia. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo. Eis que saía uma água por debaixo do iluminado templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridial do templo do sul do altar. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 corcovados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelo artérios. De novo mediu 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelo joelho. Outra vez mediu e me fez passar pelas águas, as águas que davam no ombros. Ainda mediu, mais 1000, e
E era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, as águas que nela nada um rio pelo qual não podia passar o vão. Aqui Ezequiel, irmãos, ele começa a imaginar e ver um grande rio. Mas Ezequiel aqui, irmão, ele está vendo o último rio que vai existir no mundo. O rio da massa da Nova Jerusalém. O rio da água da vida. Aquela que flui do trono de Deus. Então, irmãos, o que eu estou passando para vocês? É por isso que tem o batismo nas águas. É por isso que Deus ele frisa a sua criação nas águas. E é por isso que Deus também vem dizer para mim e para você hoje a importância da água na minha e na sua vida. Só que demoremos a gente eternamente. Olha só, você sabe por que Deus ele vai tratar até o final do rio da água da vida? Porque o primeiro homem da Bíblia, tirado no meio das águas, feito do pó da terra, ele desprezou esse rio. Adão tinha 4 rios dentro do jardim. Se Adão continuasse obedecendo, ele tinha os 4 rios e a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, diz assim: e me mostrou o rio e uma praça. O rio e uma praça. A praça e o rio. E no meio da praça vai estar a árvore da vida. Mas a árvore do bem e do mal, ela não vai dar. Ela sabe o quê? Adão pegou essa árvore. Outra coisa. Quando Adão ele come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore ali se tornou Adão. Olha nós hoje. Hoje nós podemos praticar o bem. Hoje nós podemos decidir fazer o bem. Hoje as árvores somos nós. Ah, irmão, mas que loucura, pastor, você está ensinando, cara? Não. A Bíblia diz que quando Jesus ele pegou o noivo, passou no chão, passou o olho no rapaz, qual foi a primeira coisa que ele viu? O ser humano como? Água. Naquele momento ali, Jesus não tinha água, mas Jesus tinha saliva. Quando te dá sede, a primeira coisa que você faz o quê? Você engole a saliva. E naquele momento, a necessidade física da falta de água, Jesus usa saliva. Só que aí Jesus fala bem assim: olha, agora você vai lá e lava no tanque de Siloé. A saliva, ela supre a necessidade momentânea, mas a água que ele ia lavar ia deixar um testemunho para o resto da vida dele. Sabe o que Jesus está falando aqui? Quando eu e vocês somos batizados, nós deixamos de deixar, nós temos que deixar um grande legado. Porque uma coisa que foi lavada, ela não pode voltar a ser suja. Amém? Uma coisa que foi limpa, ela não pode voltar a ser suja. Mas só que ainda que ela se suje, a água tem poder para lavar. Amém? Então hoje nós estudamos o poder que tem a água. Amém? O poder que tem a água. Nós já estudamos o poder que tem o Espírito, a criação. Nós estudamos o poder que tem o barro na mão de Deus. E hoje nós estudamos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Observação. Já está acabando. Acho que é melhor acabar. Não, vamos deixar para a semana que vem, sabe? Semana que vem nós vamos estar terminando, tá bom? Essa apostila aqui. Eu agradeço a Deus. Esse número aqui, irmãos, ele foi escrito o período que eu passei 7 anos privado da minha liberdade. Tá? Todos esses estudos aqui veio
através de jejum, oração e muita dor. Para quem não sabe, eu passei 7 anos quase paralítico. Eu tive pelado a 90 quilômetros por uma moto, porque eu falava que eu não era pastor, nunca recebi o meu chamado. Eu não aceitava o meu chamado, eu falava, eu não sou pastor. Pastor não faz o que eu faço, pastor não anda do jeito que eu ando, pastor não tem a língua que eu tinha. Só que eu não sabia que era o tempo que convertia a minha língua, eu não sabia que era o tempo que convertia a minha alma, eu não sabia que era o tempo que convertia o meu olho, eu não sabia que era o tempo da minha maneira de viver. E aí eu comecei a rejeitar o meu chamado, rejeitar. Uma certa vez eu peguei uma moto, o rapaz passou por cima de mim, eu não posso levantar crianças irmãos, mas se você for ver, ele me atropelou e deu rei, passou por cima de mim. Eu fiquei 3 anos e meio em cima de uma cama. E a minha pregação era essa. A minha pregação era essa para mim. Ou você levanta para fazer minha obra ou vai continuar indo. Deus falava assim. Eu falava, mas Senhor, o que eu fiz de errado? Ele falava assim, de 1 João, capítulo 3, versículo 6. Aquele que desconhece a mim e cometeu o pecado consciente nunca me viu nem me conheceu. Você sempre estava em cima do altar, você sempre fazia as coisas, mas você não tinha encontro comigo. E agora eu te falo, só sai daí que eu não vou sair, não quero também. Eu falo, não quero fazer a obra de Deus. Aí começava a sair luz, bolha. Um dia foi o irmão da congregação e falou assim: até quando você vai resistir ao chamado de Deus na sua vida? Ele só está dando corda. O peixe que pôs opção. Ouvir, não tem outra opção. Então para, aceita o seu chamado. Mas se você for entender, eu falei que foi o irmão da congregação. Mas como que o irmão da congregação fala que eu sou pastor? Lá não existe pastor? Era Deus falando comigo dentro daquele presídio. E depois daquilo ali, eu coloquei na minha mente: eu tenho que ser um pastor. Aí eu comecei a estudar, a fazer seminários, outras coisas. Agora que eu estou me cursando diante da lei do homem. Porque a Bíblia diz assim: ó, crescer na graça e no conhecimento. Tem pessoas que estão crescendo no conhecimento e não conhecem a graça. Porque a Bíblia diz: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E para a honra e glória do Senhor, eu fiz ali um trabalho 7 anos no presídio. Muitas almas se converteu. Eu fui para um raio da Ucrânia que tinha lá, fundei a igreja lá, bruxo, macumbeiro se convertia, pessoal de PCC, de malandro lá, era curado, porque é o poder de Deus. Quando ele chega no lugar, ele faz a diferença. Então guarde essa palavra: você é a diferença, eu sou a diferença. Ainda que ninguém acredite em você, você tem que acreditar em você. E ainda que se você perder a sua esperança, nós temos o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único, aquele que nunca a esperança vai acabar, porque ele próprio é a esperança para todos aqueles que nele creem, e tem a vida eterna e não pereça. Deus abençoe a todos. É mais um dia de vitória, estou muito feliz hoje com Jesus. Hoje eu estou mandando, graças a Deus, o dinheiro lá da África do Sul. Eu falei para os irmãos que eu ia comprar um terreno, mas não tinha dinheiro. Vou estar mandando as cadeiras também. Comprei 60 cadeiras para a igreja lá, comprei 15 cadeiras, 20 cadeiras para as crianças, porque eles me mandaram uma foto lá, que lá é assim, é barro puro. Quem viu 2 estados vai ver. Lá é palha e pedaço de madeira. Eu falei: Senhor, eu quero arrumar aquela igreja. Aí apareceu um terreno para comprar, eu já comprei por R$1.000. Eu falei para os irmãos: não, nosso espetáculo agora vai fazer um piso. Só vai ser um piso rústico, não dá para colocar cerâmica, não, é muito caro. Em nome de Jesus, o Senhor vem glorificar, exaltando o nome dele. Irmãos, e esses propósitos, eu agradeço a Deus, os irmãos aí que estão de madrugada, irmão Silvano, os irmãos aí que estão dos propósitos da madrugada. Eu não divulgo nada lá, irmão, porque eu aprendi uma coisa: o pastor sempre é solitário. Sempre ele é solitário. Porque Jesus vinha com os discípulos até aqui, correto? Daqui para lá era ele sozinho. Daqui para lá era ele sozinho. E graças a Deus, Deus vem fazendo grandes coisas, tá bom? E uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês, para a gente encerrar: abra a sua Bíblia em Tiago
4:17. Tiago. Amém? Deus abençoe. E abençoe o pastor. O pastor falou para ele. As meninas aí, seu ano lá atrás. Eita. Correria, meu irmão. Que Deus abençoe vocês. Tá bom, irmãos? Possivelmente, semana que vem eu vou dar para na minha clínica feminina. Tá bom? Primeira unidade aí. Segunda, né? Essa segunda dá para começar o pastor. Amém? E Deus é fiel. Tem coisa que não dá para acreditar. Como não, tem coisa que nós não acreditamos, né, Bruno? Mas ele faz. Porque no mês 4 ele falou para mim assim: até dezembro será a sua vida. Falou para mim. Aí você pergunta: como que vai te falar? Tipo assim, você vai se falar, vai vir assim, vai falar para mim assim, vai se falar: você vai nascer. Dezembro você abre a sua clínica. É assim que você ouve. Aí você fala: eu não ouço. Não é porque você não ouve, é que Deus está falando e você está ocupado com algumas outras coisas. Muitas. Deus ele fala: Samuel servia a Deus como Deus falou para ele. Ele serviu um homem, mas Deus falou Samuel e não falou para o líder. Ele não falou com Eli, que era o líder sacerdote, mas ele falou com quem? Com Samuel. Está entendendo? Então tem coisa que Deus vai falar com você. Só que tem líder que ele é invejoso, ele vê você acontecendo, ele fala: não, mas Deus só fala comigo de nada, até passou dando para Deus, ele fala com você sim. Outra coisa, o meu pai, o nosso pai, ele não é terceirizado, ele não precisa mandar recado, ele só vai mandar recado por alguém, por duas coisas. Se você estiver triste, abatido, angustiado, ele vai mandar alguém para aumentar a sua fé. Ou ele vai usar alguém, sabe quando? Se ele tiver pecado, ele vai ter que usar alguém mesmo. Porque eu sei que, outra coisa, eu estava essa semana conversando com o pastor e com a esposa dele. Aconteceu uma situação, eu falei: pastor, eu não acredito no que essa pessoa falou até agora. Ele falou assim: por quê? Eu falei: mas espera aí, Deus é Deus gigante? Como que eu, você e sua esposa estão na posição de Deus vai usar quem está no pegado para falar com nós? Oxi, mas peraí, Deus é Deus gigante agora? Porque você se conhece. Agora, se você está na bancada, você vai. Deus usou até a jumenta mesmo. Entendeu? Mas não existe, irmão. Deus vai falar quem está na posição. Céu, altar, igreja. Se você está na posição, você está voltado. Automaticamente vem em cima, bate aqui, reflete lá. Porque quem está na igreja como ouvinte está buscando voltar à santidade. Quem busca a santidade está no altar. Então automaticamente você está na posição que Deus fala: no altar, eu vou usar. Eu vou usar. Aí você olha para a Bíblia. Por que Deus olhou para Maria, Israel, e olhou para Isabel? Não era sacerdote, não era nada delas. Deus falou: a mim serviu com sinceridade. Vai ser mãe, vai gerar o menino Jesus. Vai gerar João Batista. A Esther vai dar luz e a bicha também vai engravidar. Acabou. É isso que o Deus está falando. Entendeu mais ou menos? Entendeu? Os sacerdotes eles estavam na posição. Mas Deus falou assim: não, eu vou fazer do jeito que eu quero protocolo, eu vou usar a mulher. Amém? Deus abençoe a todos. O nome de Deus vai ser glorificado. Mais um ensino aí, tá bom? Então vamos deixar para terça-feira para a gente acabar. Tá bom? Nós vamos começar agora a entrar no estudo de escatologia, final dos tempos. Amém? Vamos falar de arrebatamento, porque tem pessoas falando aí que o arrebatamento vai acontecer. Já aconteceu, eu ouvi falar. Não é assim, irmão. Tem tempo. Outra coisa, a tribulação, pré-tribulação, tribulação e grande tribulação só vai acontecer quando a igreja vai arrebatada. Isso aí é para quem não vai subir o castigo, não é para quem está na posição. E outra coisa, se eu e você não subir, é porque nós estamos em falha correndo do céu.
Então acabou. Aí chega aquele dia, aí na hora de chegar lá em cima, lá você olhou. Mas cadê o pastor Carlos? Pastor Carlos não subiu, não. Ficou. Aí lá não vai adiantar você falar que você ficou aqui para Deus te usar, não. Não. Você ficou aqui para você ser aprovado e entrar no reino por força. Tá bom? O Jabó vai estar na terra também, tá? O Jabó também vai estar aqui. Ele vai estar manifesto, ó, corporado. Aí vai ser. Aí não adianta repreender e falar nada. Ou você morre para amor do Evangelho, ou você vai para a condenação eterna por amor de Satanás. É duas coisas que tem aí. Não? É duas coisas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos se pôr de pé. Fica quinta-feira. Culto. Amém? Isso mesmo. Culto com as irmãs, com a gente, tá bom? Estaremos aqui. Domingo. Culto da família, tá bom? Sexta-feira, oração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, tá bom? Você que trouxe sua oferta, a gente passa salva no nome de Jesus, se tiver uma oferta aí, amém? Tá bom? Em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe vocês. Que eu falei, eu estou muito feliz com Jesus, muito feliz com Jesus, tá, irmãos? E com as pessoas que eu ando aí do meu lado. É muito bom servir a Deus, tá? É muito bom servir a Deus, porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Aí outra coisa, o meu filho pediu perdão para mim e quer voltar. Eu falei para vocês aqui que eu tinha perdido gato, cachorro, filho, tudo foi. Falou que quer voltar, eu vou voltar para trabalhar. Por isso que é jeito, você vai trabalhar. Pai, eu quero trabalhar. Eu falei, você vai trabalhar só para vou te dar uma oportunidade para crescer na vida. Amém? Ser Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradeço. Aleluia. Senhor, meu Pai, guarda, livra, esteja conosco na nossa casa. Senhor, supra as necessidades, se o inimigo, meu Pai, fez um laço, uma armadilha que o Senhor venha desfazer, Senhor. Porque até que o Senhor tem nos sustentado. Visita o filho, a casa, o projeto, vai de encontro, meu Pai, às necessidades, a angústia e a tristeza. Seja repreendida em nome de Jesus. Os nossos irmãos e irmãs, meu Pai, que não puderam ouvir, o Senhor guarda, Senhor. Providencia, meu Pai, uma nova oportunidade. É o que te pedimos e te agradecemos. Toda a igreja bem alegre, diga amém. Tem graça, Senhor, sua mão. Tira as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, com a família de vocês, todos bem alegres. Diga amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, Deus, Jesus.